Oi, pessoal. A gente começa hoje mais um debate do Olhar de Cinema desse ano, dessa vez com o filme A Metamorfose dos Pássaros, que está na mostra competitiva. Eu e Camila estamos aqui com a diretora do filme, Catarina Vasconcelos, e vai fazer uma conversa com ela a partir de diferentes aspectos do seu filme. Metamorfose é o primeiro longa-metragem de Catarina. Ele trabalha com algumas histórias pessoais, autobiográficas, familiares, a partir da diretora, e estabelece toda uma série de vínculos e fabulações a partir disso na relação com, né, uma série de outros sujeitos e outras histórias, e também na relação com o país, né, entendendo como filme português. A gente vai abordar algumas dessas questões. Eu passo para a Camila para fazer um primeiro comentário. Antes de mais nada, obrigada, Catarina, por estar aqui com a gente. A gente está super feliz de exibir o filme na mostra competitiva, né, do Olhar dessa edição. E acho que uma coisa muito tocante a respeito do filme, bastante inspiradora, assim, é como, de alguma maneira, você traz os vazios e as ausências num lugar um tanto positivado, no sentido de quanto isso possibilita a criação, a fabulação, a produção. E aí, só para a gente disparar a conversa, eu queria te convidar a contar um pouco para a gente de como se deu, né, a realização desse filme, da onde ele vem. Bom, antes de mais, muito obrigada ao Olhar do Cinema por este bonito convite. É um enorme prazer poder estrear a Metamorfose dos Pássaros no Brasil e no vosso bonito festival, por isso desde já muito agradeço. É uma pergunta super linda e eu vou tentar estar à altura dela. Eu comecei o filme por... eu estava a viver em Londres e tive uma conversa com o meu pai, muito trivial, e no fim dessa conversa o meu pai diz-me, de forma muito banal, by the way, o teu avô quer queimar a correspondência entre ele e a tua avó. Eu achei aquilo muito sinistro, muito estranho, porque eu nunca tinha conhecido a minha avó e na minha cabeça eu achava que, lendo a correspondência, eu poderia conhecê-la de alguma forma. E tivemos uma grande discussão que não deu em nada, porque o meu pai terminou dizendo: mas isto é, antes de serem teus avós, são duas pessoas e isto é intimidade de duas pessoas e não se pode. Pronto. E eu regressei, nesta altura houve uma coisa muito boa desta conversa, foi eu decidi logo que queria fazer um filme, porque eu achava muito injusto uma pessoa morrer duas vezes. Sentia que esta mulher, esta Beatriz, morreria duas vezes, a avó atriz morreria duas vezes. Então decidi começar a fazer um filme sobre isso, e percebi que tinha de investigar muito sobre o que era ser mulher em Portugal durante o Estado Novo, durante a ditadura portuguesa, e também comecei a perceber que para contar a história desta mulher que eu nunca havia conhecido, tinha de falar também com os seus filhos, com o meu pai, com os meus tios, e eles foram super generosos a contarem muita coisa, mas eu sentia que havia coisas que não me contavam, havia coisas que eles não estavam a dizer. E eu ao início fiquei muito chateada, porque é que não me estão a contar, o que é que é? E depois percebi mais tarde que isso faz parte assim do mistério de todas as famílias. Todas as famílias têm coisas que não são ditas, que não se contam, ou por pudor, ou porque são quase sociedades secretas, às vezes as famílias têm este lado muito misterioso. E eu pensei, bom, então no início fiquei um bocado zangada, porque sentia que me falhava coisas, que eu não tinha tudo. E depois pensei, bom, se não me contam, então eu posso inventar. E foi assim que este filme foi surgindo. Ele tem um lado, tem algumas coisas que sim, são documentais, no sentido que elas são verdadeiras, de coisas que me foram contadas da família, mas depois existiam espaços em branco que tinham de ser criados. E esses espaços também têm um pouco a ver com este lado mais ficcional que invade o filme. Não sei se respondi, mas pronto. Ótimo, enfim, respondeu muito mais das vezes do que a gente estava pensando. Emendando um pouco na sua fala, só fazer um breve comentário e com uma pergunta, aí você responde o que, né, que achar melhor.
Enfim, eu fiquei muito emocionada quando assisti o filme. Acho que todo mundo da comissão, né, de seleção ficou. Eu fiquei totalmente, não parava de chorar depois de assistir. E uma das dimensões que mais me tocou foi essa construção mesmo autobiográfica, né, digamos, vamos usar esse termo na falta de um melhor. Que o filme faz à medida que vai costurando, né, sentimentos e histórias muito próximas, muito próprias suas, com as, né, quem está próximo da sua família, e alinhavando toda uma reflexão mesmo histórica, nacional, mas sem perder a perspectiva do pessoal, né? Enfim, a autobiografia, em geral, acaba sendo um pouco colocada de lado, diminuída, por se considerar que são questões muito próprias do âmbito privado, íntimo, doméstico, quando, na verdade, o seu filme, ele explora o que nessas escritas de se tem justamente na sua potência de fabular, né, de inventar, de pegar essas fronteiras do que é exatamente documental, real, e o que é ficcional, e borrá-las totalmente, entendendo, né, que se habita o espaço do entre, né, dessa máscara, né? Não à toa também a gente nunca vê as pessoas frontalmente, a gente vê elas lateralmente, a gente vê de lado, enfim. Só um comentário a partir dessa construção, dessa relação de si com os outros, né? Mas é super interessante o que estás a dizer, porque eu sinto que nós, no mundo em que vivemos, foi criada uma narrativa da história. Há uma narrativa e nós aprendemos isso na escola. Vocês no Brasil aprendem uma história, nós aprendemos outra, mas são histórias que são contadas e que elas são a verdade absoluta. E se há coisa que este período histórico nos está a mostrar, com todas as discussões do pós-colonialismo, com todas as questões da luta das mulheres, do feminismo a voltar, o que nos está a mostrar é que se há coisa que não faz sentido é existir no mundo uma única narrativa para tudo. E eu entendo muito bem a questão de... Eu própria acho também, é engraçado, eu fiz um filme sobre a minha família, mas eu própria também tinha preconceitos sobre as histórias familiares, no sentido de... Mas não no sentido de não serem interessantes, porque o que eu acho é que a história é feita de todas as histórias. Tem de ser todas as histórias que constroem uma história maior. Mas no sentido de... Tinha algum receio de que esta história pudesse ficar demasiado fechada na minha família e ao ficar demasiado fechada, ela não conseguiria comunicar com outras pessoas, com outros países, que não têm de ter necessariamente a mesma história que a minha, mas onde há uma proximidade no tema. Então, eu durante 6 anos, que foi o tempo que eu demorei a fazer o filme, eu não vi filmes sobre famílias. Foi uma coisa assim, uma decisão, porque eu tinha algum material de arquivo também, mas decidi que não ia utilizar o material de arquivo. Usei as fotografias e o vinil, são as duas coisas que entram. O vinil porque eu achava que aquilo era uma ficção, quando mostraram o vinil eu fiquei, uau, e foi a primeira vez que eu ouço a voz da minha avó. Isso foi uma coisa muito comovente para mim e eu acho que para toda a gente da minha família também, voltar a ouvir a voz da mãe, neste caso. Mas pronto, para mim foi importante durante estes anos também não estar a ver filmes sobre famílias de forma a poder tentar, e isto se calhar não só é muito ambicioso, como é um bocado mentira, porque já tudo foi inventado, mas tentar criar uma forma de contar a história desta família que passasse por esta junção do documental e do ficcional, de forma a poder criar se calhar uma memória mais coletiva nesta família. Nós somos quase 50, somos muitas pessoas, e também coletiva no sentido de tratar um assunto que, além de ser a família, ser também a morte de uma mãe, o que é que fica quando as mães morrem, como é que nós continuamos, e isso é um assunto que não tem só a ver com a minha família, é um assunto bastante banal, infelizmente, e que por isso nos relaciona. Todas as pessoas do mundo relacionam-se com esta história, no sentido da história da morte de uma mãe, deste tema, creio eu. Mas eu percebo perfeitamente esta questão das histórias familiares, do local onde nós também ao longo dos últimos anos temos colocado estas histórias familiares e se calhar temos de as tirar dali, porque através destas histórias familiares se calhar podem-se contar histórias de um país, histórias de uma determinada época histórica. Pronto.
Eita, tava tendo dificuldade para desmutar, né, o microfone. Mas, não, a partir do filme, mas também podendo te ouvir agora falar sobre o filme, né? Eu tava pensando sobre esses tensionamentos de metas narrativas, por exemplo, e sobre esses tensionamentos binários que já não dão conta, assim, né? Porque nos instiga, assim, não é só sobre a família, também não é só sobre o país, não é do privado e do público, não é do documentário nem da ficção. E você dizia sobre achar a forma para esses outros modos de narrar, né? E aí eu estava pensando que o filme é muito atravessado, tem um diálogo muito intenso também com outras artes, assim. E cito em especial as artes visuais e quase de pinturas mesmo, né? As imagens são compostas de uma maneira muito lindas assim mesmo, e também a presença da literatura tanto como um elemento narrativo ali, mas também nesse uso da polifonia. E aí eu queria que você nos contasse um pouco. Eu queria emendar uma coisa no que Camila falou, que a partir desse atravessamento de outras artes, né, das artes visuais, talvez, e da literatura, como isso fica impresso na textura do filme mesmo, né, na materialidade das coisas, na maneira como, né, nos faz desaprender a olhar e olhar novamente para o mundo a partir dessa relação com os objetos e também colocando junto, né, com a literatura e as artes visuais a música, né? Sim, sim. Há uma coisa importante de dizer e que se relaciona com a vossa questão, que é, eu não venho do cinema, não venho no sentido de, eu não estudei cinema, mas eu estudei Belas Artes. Esse é o meu percurso. Estudei design na Faculdade de Belas Artes aqui em Lisboa e havia sempre houve uma coisa muito interessante nesta faculdade. No início estamos todos juntos e toda a gente tem a aprender de todos os cursos e para mim a pintura sempre foi uma... Eu sou péssima a desenhar, sou péssima a pintar, tenho imensa pena de ser tão má, mas sempre me encantou muito, sempre me emocionou muito a pintura, porque sempre senti que ela estava na base das outras artes todas, como se fosse assim uma arte pré-histórica que depois é capaz de se modificar ao longo dos anos para nos ir também retratando a nós próprios. Se calhar antes de existir espelhos já existia a pintura e se calhar a pintura foi a primeira forma de nós nos vemos a nós pelos os olhos dos outros, que é o que eu acho que o cinema também faz em grande medida, é dar-nos esse olhar do outro. Então, de alguma forma, a pintura neste filme ela é fundamental para a construção dos próprios quadros, e aqui é mesmo utilizado quadro. Eu quando comecei a pensar o filme e comecei a falar com o diretor de fotografia, o Paulo Menezes, e comecei a falar de pintura e disse-lhe que tinha uma grande fixação com naturezas mortas e com a pintura renascentista. E os olhos do Paulo começaram a abrir muito e a ficarem muito brilhantes, porque o Paulo também estudou pintura. Então, de repente, tínhamos realizadora e diretor de fotografia, os dois com este enorme amor pela pintura, e o Paulo com uma enorme capacidade de moldar a luz e traduzir algumas das ideias que eu tinha. Então, eu senti muito que é como se estivéssemos a trabalhar num ateliê. Um ateliê em que preparamos tudo e também é uma coisa importante, filmámos com película. A primeira parte do filme o filme é todo em película até à morte de Beatriz e depois é em digital, porque era um bocado esta ideia de se perder alguma coisa e a película dá-nos esta materialidade que na segunda parte do filme é como se tivéssemos perdido, perdemos a mãe, perdemos este lado mais de tocar. E como tínhamos também não tínhamos muito dinheiro, não tínhamos muita película, tínhamos também de ensaiar muito bem e de fazer muito bem os quadros, ter a certeza absoluta que... Então eu sinto que tudo isto ajudou a esta materialidade, a este lado mais artesanal do filme, de ser um filme feito com as mãos. Ao mesmo tempo que eu sinto que isto me deu a mim e à equipa, quando se está a filmar em película também é uma coisa muito... No nosso caso aconteceu uma coisa quase espiritual, porque como tínhamos poucos takes, não é, para fazer, quando se dizia ação, havia ali um momento em que ninguém respirava e depois
Ok, corta. E então tudo isto eu acho que ajudou a criar, de alguma forma, se calhar é só a minha visão de quem esteve a fazer o filme, mas este lado mais de artesanal, este lado da pintura, este lado das condições que tínhamos para filmar, juntamente depois com uma coisa que também falaram as duas, que tem a ver com, eu li muito, eu gosto muito de ler, acho que é uma herança que tanto nós em Portugal como vocês no Brasil têm, é uma relação muito grande com a literatura, com as palavras, e, e isso para mim era uma coisa que era fundamental que estivesse no filme, ter este lado literário que vem que percorria o filme, mas de uma forma quase musical. E como eu tenho uma família que eles são muitos, eu sentia que era importante que existissem também muitas vozes, como se fosse um coro, como se fosse uma espécie de uma ópera. Então nós temos o narrador, uma espécie de baixo contínuo que narra tudo, a Beatriz, que é uma espécie de soprano, o Henrique, que está no mar e que é um barítono, as crianças, que são o coro, os contraltos, pronto. Eu apareço enquanto tenor, porque tenho esta voz mais grave. Mas pronto, então esta ideia polifónica foi uma coisa que foi desde sempre importantíssima na construção da partitura do filme. Na partitura, é como se existissem várias partituras: a partitura da imagem, a partitura das vozes, a partitura da música, que depois também aparece, e a literatura também de alguma forma aqui no meio disto tudo. Vocês interrompam-me se eu estiver a falar imenso. À vontade. Ótimo. Você quer... Posso ir, Camila? Só emendando um pouco um comentário a partir do que você falou agora, uma pergunta, eu queria, né, te ouvir um pouco mais sobre a construção de tempo do filme, né? Porque ele, talvez para uma pessoa desavisada, ele poderia parecer um filme cronológico, embora a gente percebe que tem toda uma elaboração de modulação de tempos, né? E tem a vida daquelas pessoas que tiveram talvez um ponto de começo e um ponto de fim, mas que o filme vai emaranhando, vai costurando, vai transitando por entre esses tempos. E essa construção de tempo está muito na relação entre as vozes, né, a narração, e o tempo né, histórico, entre aspas, que se mostra no filme. Né? Então, se pudesse falar um pouco nessa relação entre a construção da narração, do texto, que é extremamente poético, super, né, literário, bonito, e a relação com né, com esses tempos outros dessas histórias. Eu quando comecei a construir o filme, havia, portanto, antes de mais há o tempo que o filme demorou a ser feito, que são 6 anos, e em 6 anos acontece muita coisa, e isso também me deu tempo para poder brincar com o tempo do filme, no sentido que para mim era muito evidente que eu não podia jamais conseguir retratar fielmente no sentido documental da palavra, uma família que tinha vivido nos anos 50, 60, é um tempo para mim demasiado longínquo daquilo que nós temos hoje em dia. Nós temos internet, nós temos Skype, temos o Zoom, pronto. E os meus avós tiveram uma relação por carta, por correspondência quase, não é? E para mim havia um abismo brutal entre o meu tempo e o tempo dos meus avós. E então começou, eu no início queria muito, muito, muito explorar o tempo em que a família foi feita. Então o filme, à partida, era só para acontecer nos anos 50, 60. E depois comecei a perceber, mas eles crescem, se eles crescem, então temos de ir para os anos 70. E a Beatriz morre, temos de ir para os anos 80. Portanto, e ao mesmo tempo que isto está a acontecer, o que é que acontece no país onde esta família está a crescer? Há uma guerra colonial que é mais ou menos é aflorada no filme, não é, isso não aparece em primeiro plano, mas pronto, fala-se de uma ideia de guerra colonial. Há também as colónias na altura portuguesas, portanto, e o iniciar de uma discussão sobre a independência destes países africanos. Portanto, isto também é importante para a construção de uma determinada forma de pensamento que existe na família, e se existe na família, existe no tempo. E depois, ao mesmo tempo, isto é uma coisa muito esquisita que me aconteceu, mas aconteceu-me, que eu só ao meio do processo é que percebi de que forma é que a história dos meus pais e do meu pai
e da sua mãe se relacionavam com a minha história e com a história da minha mãe. Então, quando há a entrada também da morte da minha mãe no filme, então eu percebi que nós tínhamos então de saltar para 2003 e de repente voltar a 2020. Portanto, há uns saltos temporais no filme. Aliás, o filme inicia-se, se formos certos, se formos bem a pensar, inicia-se em 2020, vamos a 1950, 1970, 2003, pronto. Mas uma coisa que eu senti também nestas questões da morte é que o tempo fica um bocadinho mudado quando se perde alguém. Perdemos um bocado a ideia de tempo, as coisas parece que não fazem sentido. E eu gostava que também no filme existisse esta coisa do tempo ficar um bocado suspenso, um bocado parado, ou como quando nós mergulhamos debaixo d'água e ficamos com movimentos muito lentos, porque é o que eu sentia quando a minha mãe morreu e foi o que eu senti quando o meu tio Nuno me disse éramos fantasmas, quando aquela imagem deles todos vestidos de fantasma, pronto, porque é como se o tempo deixasse de existir, como se esse Deus ditatorial que é o tempo deixasse de existir de alguma forma. Portanto, o filme também brinca um bocadinho com essa existência de vários tempos, essa à vontade com vários tempos, porque eu acho que dentro de mim sentia que o tempo não era importante. No final de contas, esta história unia-nos a todos, independentemente do tempo em que nós vivemos. Seria sempre igual no sentido de a perda é sempre a mesma. É nesse gancho da questão desses tempos que se espiralam ou que se sobrepõem, se misturam, se dilatam, se juntam. Estava pensando que um aspecto sobre o qual a gente ainda não falou, né, disso da realização, seria desse envolvimento geracional também, que tem a ver com você como neta, e você mesmo disse, né, começo tudo parte de uma conversa com seu pai, que depois se espirala na conversa com tios e tias, mas o elenco também, pelo que eu entendi, é formado, né, composto em partes por pessoas da família, certo? Exato. E aí eu queria saber um pouco desse processo, que são isso que dá corpo ali mesmo, né, para essa família, os corpos da família que estão ali se espiralando nesses espirais de tempo. Se pudesse nos contar um pouco. Sim, para mim começou a ser muito evidente que eu gostava muito que o filme fosse feito então pelas pessoas, pelos corpos desta família. E quando eu comecei a pensar o filme e comecei a ter estas entrevistas com os meus tios, passámos por vários momentos. O primeiro foi, que fixe, que bom, o filme sobre a avó, e depois passou para, espera, não, mas calma, o que é que tu vais contar sobre a avó? E depois é tipo, não, o que é que vais contar sobre nós? E depois, ou seja, já estávamos a pensar, passámos de uma coisa muito boa para uma coisa mais ou menos, porque isto já não tem piada nenhuma. E depois eles esqueceram-se. Ou deixei de falar do filme, porque estive a escrever o guião, e depois quando começámos a filmar, iniciámos a pré-produção, pronto, assim, a parte de preparação da rodagem, eu comecei a fazer uma espécie de casting com os meus primos mais novos, portanto os netos dos meus tios, sendo que falei logo com a minha prima Ana, que faz de Beatriz no filme, para ser a Beatriz, porque a Ana, isto é uma coisa que só me interessava a mim, a Ana é muito, muito parecida à minha avó Beatriz. Então, para mim era muito comovente estar a filmar com uma mulher cujas feições eram tão semelhantes às da minha avó. Era como se eu estivesse a invocar realmente a Beatriz para este filme. Então a Ana estava decidida que ia ser a Beatriz. Então comecei a fazer um casting com os mais novos e de repente começámos a chamá-los para as rodagens e foi como se houvesse um clique na cabeça dos meus tios e do meu pai de começarem a perceber o que é que eu estava a fazer neste filme. No sentido de, já estamos a ver qual é que é a ideia. E nesse momento foi como se eles percebessem que havia uma ideia de saga familiar da qual eles tinham de fazer parte. Era uma coisa que... eu sou a realizadora do filme, mas esta história invocava-os também a eles. E os corpos deles, as vozes deles, eram fundamentais para fazer este filme.
Neste filme só há 3 pessoas, dos corpos que aparecem, só há 4 pessoas que não são parte da minha família, mas que são grandes amigos, ou tornaram-se grandes amigos. Tudo o resto é família. E também foi importante tê-los deste lado, do lado de quem estava a fazer o filme, para que também eles ficassem implicados nesta história, que é deles, e para mim não fazia sentido estar a contar uma história tão pessoal, sem ser também com estas pessoas cujo o ADN delas faz esta história. Eu vou só dizer, a última coisa que aconteceu foi que houve uma pessoa que foi ver o filme e que disse que era impressionante, que achava que as pessoas eram todas iguais, que pertenciam todas à mesma família. Eu achei também, bom, não foi com esse intuito, mas achei bonito alguém ver esta ideia de parecenças naquela amálgama de pessoas. Foi ótimo, então, a gente ter escutado a resposta. Que bom. Eu acho que, enfim, eu vou fazer uma última pergunta e passar para vocês fazerem seus últimos comentários também. Talvez voltando um pouco na deixa que você deu em uma das respostas, nessa relação com talvez eventos macro-históricos do país, né? Você comentou da ditadura, enfim, tem toda uma história e momentos específicos que atravessam a vida de vários personagens. E você mesma falou que isso aparece pontualmente no filme, não é aquilo que se deseja abordar, endereçar diretamente, embora está lá com toda a sua, né, presença, assim, importância também para a gente se posicionar de diferentes maneiras em relação àqueles personagens, né? Eles foram pessoas que viveram seus tempos de maneiras diferentes. Então, se puder falar um pouco também dessas decisões que passaram, construção do filme, assim, de como lidar com esses eventos, momentos específicos da história do país e por que, né, como lidar com isso lateralmente, pontualmente, como é que foi essa construção, né? Bom, eu não creio que os comentários sociais e políticos que eu tenho no filme são insuficientes. São insuficientes para Não, de mim. maneira. Não foi isso que eu quis dizer, era só a construção mesmo. Não, mas é para mim sim, no sentido em que, às tantas, eu já tinha um filme de 5 horas, em que de repente já tínhamos, mas não dava, porque às tantas o foco tinha sido contar esta história e o foco também era contar acerca de um tema que era a morte de uma mãe e a reconstrução da família. Contudo, para mim também era evidente que era necessário também especificar um bocadinho qual é que é o tempo em que esta família foi formada, porque é um tempo muito específico em Portugal, é a maior ditadura que existe na Europa, é a ditadura portuguesa, embora não se fale muito nisto, é uma ditadura que acaba por ser mais branda branda no sentido de que não houve uma guerra no território português, a guerra foi toda tida nos territórios coloniais, e é nesse sentido que a ditadura aqui acaba por ser mais branda, mas ela foi igualmente mortífera e violenta, e isso tinha de existir de alguma forma no filme, nem que fosse também nos confrontos que eu sei que houve entre o meu pai e os meus tios e os seus pais. Portanto, o meu avô nasce em 1926. 1926 é a altura, é o ano em que há uma implementação do Estado Novo em Portugal. Portanto, toda a vida do meu avô foi vivida a achar que aquilo era normal. O que acontece quando temos filhos, ou acho eu, no que consigo perceber à minha volta, é que os filhos começam a ver outras coisas. No caso do meu pai e dos meus tios, foi começarem a perceber que o que se passava no resto do mundo não era igual ao que se passava em Portugal. E daí surgirem discussões. Portugal era um país altamente conservador. O comentário que existe em relação à Teresa no filme, a Teresa é a única mulher que existe no meio de 6 homens, de 6 irmãos, ela é a única mulher. E em Portugal, ser mulher na época do Estado Novo era altamente polarizado do que era ser-se homem. E para mim também é um pescar de olho a coisas que eu sinto que ainda são assim hoje em dia, que as coisas ainda não mudaram assim tanto quanto isso tudo em muitas coisas. Ainda há as tarefas para os homens e as tarefas para as mulheres. Ainda em Portugal os homens continuam a receber mais do que as mulheres. Portanto, isto são tudo assuntos que são... eles têm um momento histórico, mas isso não significa que eles tenham sido resolvidos. Eles continuam a existir e nós continuamos a lutar com eles. Neste momento, com toda a revolta que existe em relação ao racismo, com todas as questões de género,
isto são tudo questões que parece que existiram num tempo, mas que não passaram. E nesse sentido elas acabam por serem, infelizmente, intemporais. Portanto, para mim era importante também quase como se perceber, através da história de um país, ou deste país, de Portugal, como é que chegámos até aqui. Para mim isso também foi importante, de ter esta relação, perceber também o que é ser mulher em Portugal em 2020. Sim, já avançámos muito, é verdade, mas ainda temos muito mais para fazer. Não sei se respondi ao que tu estavas a dizer, Carla, mas desculpa, fui para aqui, não sei bem. Ótimo. Eu acho que é isso, a gente tem que encerrar. Eu vou convidar a Catarina a fazer suas últimas considerações, mas eu só queria pontuar como uma espécie de consideração também daqui de quem te escuta, que é muito curioso porque a programação, né, do Olhar desse ano é composta, obviamente, de muitos filmes altamente singulares, assim, com suas preciosidades, mas há um retorno constante, e nas nossas conversas, muitas delas têm ido para aí, que é essa necessidade, essa crise do presente, do contemporâneo, que nos faz olhar para um passado, mas visando apontar para o futuro, né? E isso, encarar essas feridas, encarar essas questões e vendo da onde esse frente a frente, para onde isso vai nos levar. E aí, acho que queria te convidar a isso, a fazer a consideração final e convidar as pessoas a assistirem o filme. Sim, bom, eu acho que nós o futuro ainda não podemos ver como é que é. Então que sobra-nos o presente e o passado. E como não arranjamos muitas vezes respostas no presente, porque há coisas horríveis a passarem-se no mundo inteiro, olhamos para o passado à procura de respostas. Eu própria sinto que fazer este filme foi um procurar de respostas sobre mim, sobre alguma espécie de consolo para aquilo que me aflige ou que me atormenta no passado. E creio que a nossa relação com o passado devia ser muito mais honesta. Honesta em todos os sentidos. De olharmos para o passado com olhos de ver, olharmos para o passado sem estarmos embutidos numa narrativa que nos foi imposta, e começar também a dar voz às várias histórias que no passado não foram contadas e que precisam de ser contadas para nós vivermos melhor o presente. Acho que é isto. Muito obrigada. É ótimo, nós que agradecemos. A Muito gente que obrigada. agradece.